chegamos agora às angiospermas, o grupo botânico mais diversificado. Um grupo botânico que é formado por plantas que apresentam flores e frutos, o que tem uma gama enorme de formas morfológicas, de cores, tamanhos, e aí as angiospermas vão compor o conteúdo mais rico dentro da botânica. Vamos dar uma olhada o que as angiospermas estão preparando para a gente. Iniciando aqui com as características gerais das angiospermas, a gente tem então que são plantas ditas fanerogmas, ou seja, são aquelas plantas que os verticilos de reprodução eles são evidentes. Também são plantas traqueófitas. Essas plantas traqueófitas são aquelas que apresentam vasos condutores de seiva, floema e xilema. Agora, também são embriófitas. Embriófitas porque durante o seu desenvolvimento há a formação de um embrião multicelular sem cavidades. São espermatófitas. E por que elas são espermatófitas? Porque olha aqui, ó. São espermatófitas porque essas plantas, ó, elas vão apresentar sementes, certo? Lá embaixo, ó, protegidas. Essas sementes aqui, então, olha lá, mais uma vez, sementes protegidas, então, por fruto. Tá? Vou melhorar isso. Sementes protegidas por fruto. Tá? Muito bem. Na sequência, então, também são chamadas de plantas agora sinfonogmas, porque durante o ciclo de reprodução há a formação de um tubo polínico. Devemos lembrar que essas plantas, junto com as gimnospermas, formam aquele grupo independente de água para a reprodução, o que levou a uma grande diversificação dado o princípio de polinização. Essas plantas elas se caracterizam por apresentarem aqui, olha lá, flores e frutos. Tá? Então, olha lá de novo, flores vistosas e frutos. Esses frutos são aqueles que abrigam e protegem as sementes. Angiospermas. Angios significa urna ou baú. Espermas, sementes. Essa urna ou baú de angios é referente então ao fruto. Mas é importante agora a gente destacar aqui dentro no estudo os chamados, olha lá, verticilos florais, ou seja, as partes das flores. A gente vai começar vendo os verticilos de reprodução. O primeiro deles está aqui, ó. Opa! O primeiro deles está aqui, tá? O primeiro verticilo é chamado carpelo. Também chamado de pistíolo. O segundo, tá aqui, ó, que são as anteras. A antera, tá? Lembrem do seguinte, o carpelo vai formar um conjunto, né, o gineceu. O gineceu representa as partes femininas da estrutura de reprodução. E a masculina, as anteras, representam o androceu. Lembrem, aqui ginecos vem de feminino, né? As mulheres, quando vão no médico especialista, vão no ginecologista. Então, gineceu é referente ao feminino. Características andrógenas, são características masculinas, androceu. Aí, o conjunto carpelo e anteras formam o antófilo. Este antófilo, referente então aos verticilos para reprodução. Muito bem. Agora a gente vai para os verticilos de proteção, tá? Estão aqui eles. Olha lá. As pétalas, onde um conjunto de pétalas forma a corola e abaixo, aqui embaixo, ó, as
sépalas, onde um conjunto de sépalas forma o cálice. Muito bem. O conjunto cálice e corola vai formar o perianto. É referente aos verticilos para proteção. Tá? Deixa eu fazer um detalhezinho aqui só, bem rapidinho. Se esse perianto aqui, puxar ele um pouquinho para cima aqui, porque eu vou precisar. E aí eu dou uma arrumadinha aqui embaixo que eu... Ei, Dani. Eu apago aqui, ó. Então, neste verticilo de proteção, que é o perianto aqui, o que acontece? Se este perianto apresenta a mesma forma, ou seja, as pétalas e sépalas, cálice e corola, apresenta a mesma forma e a mesma cor, nós chamamos elas de tépalas. Então, tépalas significa quando este perianto tem, mesma forma e cor, tá? Então, deixa eu fazer de novo aqui, só um detalhezinho, que está referente a esta parte. Tá aqui ela. Então, quando a gente tem pétalas e sépalas, que são de mesma forma e mesma cor, este perianto, ele recebe o nome de tépalas. Ali embaixo, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Aqui estará o chamado receptáculo. E ainda abaixo aqui, o chamado pedúnculo. Tudo bem? Então, estes são os verticilos florais. Verticilos de proteção, verticilos de proteção. Olha o que nós temos aqui, então. Em seguida, eu vou discutir com vocês, ó, eu vou separar, vou falar só dos verticilos de reprodução, que são as anteras, depois eu vou falar só do carpelo aqui, tá? Mas existe uma designação quando a gente separa esses verticilos, quer ver? A gente pode denominar, olha aqui que eu estou trazendo para cá, ó, tá vendo isso aqui? É quando eu falo em verticilos de reprodução, porque existem flores que têm os dois tipos, carpelo e antera, tem as flores que são só femininas e tem só as flores que são só masculinas. E existem denominações para isso, tá? Então olha o que acontece nesse caso. Quando as flores forem, no caso, masculinas e femininas, que é esse primeiro aqui, a gente diz que ela é monóclina. Tá? Ela é monóclina, ou seja, hermafrodita. Ela pode fazer fecundação cruzada, mas também pode fazer fecundação do tipo autofecundação. Próximo tipo de flor, que está aqui embaixo, ó, ela é só e somente só feminina. Então, ela vai ser díclina. Então, díclina nessa condição feminina. E a de baixo, olha que interessante, a de baixo é só com verticilos florais masculinos, só com androceu. Então, esta será do tipo díclina. Olha lá, só que... Olha, eu errei o símbolo lá em cima. Deixa eu apagar aqui esse aqui, ó. Opa! Fazer o símbolo de novo, ó. Porque essa de cima era díclina e do tipo feminina. Tá? Do tipo feminina. Aqui tá ela. Feminina. Agora sim, tá? Muito bem. Então, o termo monóclina,
né, que é para plantas hermafroditas, que podem tanto fazer autofecundação como fecundação cruzada, mas existem as díclinas, que podem ser de plantas que são dioicas, existe a planta macho e a planta fêmea, então elas vão ter flores masculinas e flores femininas, né, dentro do grupo das angiospermas. Um outro termo que a gente pode ver ainda, já que a gente viu aqui os verticilos de reprodução, tem os verticilos de proteção. Se a planta apresenta pétalas e sépalas, então, ó, com cálice e com corola, a gente diz que ela é diclamídia, ó. Então, com cálice e corola. Tá? Então, essa vai ser diclamídia. A outra, ela vai ser monoclamídia quando ela tiver o quê? Com cálice ou corola. Tem que ter um ou outro. Ou a planta tem cálice ou a planta tem corola. É só um deles. Ou a planta não tem nenhum dos dois. A planta não tem verticilos de proteção. Aí o que acontece? Vai ter que ter uma outra estrutura da planta que proteja os verticilos de reprodução, ou seja, carpelos e anteras. Normalmente são folhas modificadas, como por exemplo brácteas. Mas essa flor, ela recebe uma denominação, então, de aclamídia. Então, olha lá, sem cálice e sem corola. Tem um termo que é interessante aqui, ó, que eu vou trazer para cá, ó. Se a planta é monoclamídia, ela pode ser chamada de monoperiantada, tá? Uma planta monoperiantada é uma planta monoclamídia. Uma planta diperiantada é uma planta diclamídia. Uma planta aperiantada é uma planta aclamídia, tá? Então, estes foram os verticilos de proteção. Lembrem-se aqui, importante, de reprodução, carpelo e antera, tá? Forma o gineceu e androceu, respectivamente. O conjunto forma o antófilo. Depois, os verticilos de proteção, pétalas e sépalas, formando cálice e corola, respectivamente. O conjunto é o perianto. Se esse perianto tem mesma forma e mesma cor e não se distingue pétalas de sépalas, a gente chama isso de tépalas. Depois a gente tem os verticilos de proteção aqui, ó, de reprodução, onde a gente pode classificar uma flor. Quando ela só tiver, só e somente só, verticilos masculinos ou femininos, a gente chama de díclinas, ó. Então ela pode ser ou díclina feminina, quando ela tem só o carpelo, ou díclina feminina quando tiver só os estames. Repetindo, será díclina feminina quando tiver só o gineceu, será díclina masculina quando tiver só o androceu. Mas ela pode ser monóclina ou hermafrodita quando apresentar androceu e gineceu na mesma flor. Agora, se eu falar dos verticilos de proteção, ela vai ser diclamídia quando apresentar cálice e corola. Ela vai ser monoclamídia quando apresentar aqui, repetindo, ou cálice ou corola, um ou outro. E aí tu pode chamá-la de monoperiantada também. Só tem um tipo de perianto. E o outro tipo delas é quando não apresenta nem cálice e nem corola. Daí ela é a clamídia, tá? Lembre-se que as flores ainda apresentam na parte inferior o receptáculo, onde todos os verticilos de proteção e reprodução, ou seja, onde o antófilo e o perianto ficam inseridos, que é o receptáculo. E a flor, ela fica preso à planta via pedúnculo, certo? Então esses foram os verticilos florais. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar só com os verticilos de reprodução em separado e vamos ver as partezinhas deles aí.
Separando os verticilos florais, agora a gente vai ver então os verticilos de reprodução. Eu vou começar falando dos verticilos de reprodução. Os verticilos de reprodução aqui na condição masculina, no caso o androceu. Androceu este que será composto aqui pelos chamados, aqui ele, ó, pelos chamados estames. Tá? Então, do que vai ser, como é que são formados esses estames, né? Então, começamos aqui, ó, nessa partezinha aqui dele, ó, o estame por inteiro, depois eu vou abrindo ele. Então, a primeira parte do estame tá aqui, ó, essa partezinha aqui, que a gente vai chamar essa parte de filete. Lá em cima vai estar presente, então, a antera. Deixa eu melhorar a palavra antera aqui. E fazendo a conexão filete e antera, um nome bem sugestivo, na verdade, temos aqui o conectivo. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte aqui, ó, na antera. Quando eu faço este corte, eu venho para cá, ó, quer ver? Eu faço um corte na antera e aqui está o corte dela, ó. Opa! Eu faço um cortezinho na antera e está aqui esse corte, tá? Então ali eu estou vendo a antera aberta, a antera em corte. O que a gente vê aqui dentro? Aqui está o chamado, olha lá, saco polínico, que também pode ser chamado de loja ou teca. É aqui que acontece o processo de formação dos grãos de pólen. Aí, o que vai acontecer? Se nós temos aqui um tubo polínico que vai produzir o grão de pólen, aqui está, então, o grão de pólen. Aqui está ele, então, o chamado grão de pólen. E a gente vai ver as partes que formam esse grão de pólen, tá? Então, a primeira das partes que vai formar ele, os envoltórios, né? Aqui estarão eles, um envoltório externo, tá? Esse envoltório externo que é a exina. Um envoltório interno, que é a intina. Perceba que a exina, ela apresenta, ó, poros. A gente já vai ver para que funciona. Só que lá dentro, ó, tem dois conjuntos de células aqui dentro, tá? Que são bem importantes aqui. Então, o primeiro deles está aqui, ó. Que será a chamada, deixa eu pegar outra coisa, aqui ela. Que será, então, a primeira, a célula geradora. Qual que é a importância da célula geradora? É ela que na hora da fecundação, quando houver a formação do tubo polínico, ela vai sofrer uma mitose e vai formar os dois núcleos espermáticos, tá? Agora, o outro tipo que tem aqui de célula vai ser a célula vegetativa. Vou colocar o nome para baixo aqui, ó. Vegetativa. Qual que é a importância desta célula vegetativa? É ela que vai formar, ó, formará o tubo polínico. Tá? Então é ela quem vai formar o tubo polínico. Então essas são as partes então referentes ao androceu, como se a gente fosse abrindo os estames até chegar ao grão de pólen ao gameta masculino. Continuando com os verticilos florais
de reprodução, agora é hora de a gente falar dos vertículos que são relacionados ao chamado, vamos lá, ao chamado gineceu. Onde este gineceu será formado pelo... Vou colocar isso para baixo, aqui vai ficar melhor, eu acho. Vamos tentar, né? Gineceu que vai ser formado, então, pelo carpelo, ou também chamado de pistíolo, né? Pistíolo. Bom, esse carpelo, que tá aqui ele, ó, tá vendo? Ele é formado por 3 partes diferentes. A parte superior dele será chamada, a parte lá, ó, superior, será chamado de estigma. A parte mediana, aqui a parte tubular, o estilete. E aqui embaixo, o ovário. Tá? Então, as 3 partes. O interessante de lembrar é que quando ocorre a polinização, o grão de pólen se aloca aqui, ó, na parte do estigma. É aqui que ele se acomoda para começar a formar o tubo polínico. Mas o que eu fiz nesse momento? Eu fiz um corte na região do ovário, que a gente consegue observar ele, olha só, aqui, ó. O corte na região do ovário, que está aqui. Então a gente vai ver as partes que formam, né, esse ovário, tá? As partes que formam ele. Então vamos lá, começamos aqui, ó. Pegar uma posição. Então aqui em cima de novo, ó. Aqui o estigma. Aqui o estilete. Tá? E aqui embaixo, né, no caso, o ovário, que nem eu estou apontando com ele a partir daqui, ó. Enfim, quando a gente chega nessa parte, então aqui dentro, certo, estará presente aqui, ó, dentro do ovário tem que ter o óvulo, tá? O que tem dentro do óvulo aqui, certo? Dentro do óvulo vai ter o chamado... Aqui tá ele, ó. Deixa eu fazer diferente só. Deixa eu fazer ele para cima, que vai ficar melhor. Aqui. Vou fazer ele para cima aqui, ó. Quer ver? Então dentro do ovário vai ter o óvulo. Bom, e aqui dentro do óvulo vai ter o chamado saco embrionário. Tá? O saco embrionário. Muito bem. Deixa eu fazer só um detalhezinho aqui para fazer com que ele fique mais... Deixa eu voltar com ele. Rapidinho, aqui, ó. Eu aloco ele melhor aqui. Isso. Então, o saco embrionário. O que tem... Vocês podem perceber que aqui em cima, ó, tem um... Aqui, ó. Aqui em cima, então, este aqui é o ovário, certo? O ovário tem uma abertura aqui que eu já vou colocar o nome. E aqui em preto, ó, isso aqui é o chamado saco embrionário. Esse poro que tem ali em cima, claro que vai ter nome, né? E a gente chama esse poro de micrópila. A micrópila é onde vai ter inserção, né, do tubo polínico para começar a fecundação. A primeira célula que tem aqui dentro é a célula mais importante, uma das mais importantes aqui. Essa é... Perdão, deixa eu só melhorar esse traço aqui. Este vai ser chamado... Olha como a gente já conhece esse nome, até vou aumentar um pouquinho, né, a espessura, né, que é chamado oosfera, tá? Essa oosfera
lembrar que ela vai ser haploide. Tá? Então a oosfera está dentro do saco embrionário. Protegendo a oosfera dos dois lados ali, estão as chamadas, eu vou trazer só o traço a partir de uma, tá? Eita, mas ficou torta essa minha linha. Só a partir de uma aqui, as chamadas sinérgides. Veja que são duas sinérgides, tá? Olha aqui, ó. Uma sinérgide está aqui e a outra está aqui, ó. Então eles estão protegendo a oosfera, certo? A outra célula que é importante a gente ver aqui dentro é essa célula aqui, ó. Ela vai ser importantíssima. São os dois núcleos. Até vou aumentar a espessura da letra também aqui, porque essas células são bem importantes. Os dois núcleos polares. Núcleos polares estes, que serão haploides. Deixa eu diminuir a letra. E são dois núcleos polares, ó. Um núcleo polar aqui, outro aqui. Esses núcleos polares vão participar da fecundação, tá? Que a gente vai chamar de dupla fecundação aqui. Já vamos ver como, tá? Na sequência da nossa aula aqui. Então, dentro do ovário, repetindo, temos o óvulo que abriga o saco embrionário. Lá dentro do saco embrionário tem a oosfera, protegendo as sinérgides e ainda os núcleos polares. E aqui embaixo existe um conjunto de 3 células que serão chamados de antípodas. Que são 3 antípodas, tá? Então, essas são as partes referentes ao gineceu, as células que compõem, né, o óvulo, que vão promover a formação de um novo indivíduo pós-fecundação. E aí vai ficar, isso é importante tu lembrar desses nomes, porque na dinâmica da reprodução, fecundação das angiospermas, eles são bem importantes. Então, deixa eu repetir alguns nomezinhos aqui para vocês, tá? Então, temos aqui, ó, temos aqui o estigma, o estilete e o ovário compondo o carpelo ou pistilo. Dentro do ovário tem o óvulo, que abriga o saco embrionário. Este óvulo tem uma abertura, que é a micrópila. Lá dentro do saco embrionário tem a célula mais importante lá dentro, que é a oosfera. Depois, as segundas células mais importantes são os núcleos polares. E, por fim, protegendo a oosfera as 2 sinérgides e no polo oposto as 3 antípodas. Certo? Então, este é o gineceu. Olha só, nessa parte da nossa aula, eu vou partir para aquilo que eu chamo de excesso de conteúdo. Bem, na verdade, o seguro morreu de velho, né? Existe aqui dentro das flores, que são monóclinas, uma designação para a posição do ovário em relação ao receptáculo, tá? O que a gente vê aqui? Existem 3 posições diferentes que este ovário pode assumir em relação ao receptáculo. Aí, o que acontece? Nesse tipo de flor também, nesses tipos de flores, eles podem receber uma legenda para falar das partes das flores, para falar dos verticilos florais. Então, o que eu vou descrever aqui primeiro, tá? Eu vou descrever primeiro, no caso aqui, a posição do ovário, tá? Essa posição do ovário. A primeira posição do ovário tá aqui embaixo, ó, que a gente vai chamar este ovário de ovário do tipo superior.
Por que ele é superior? Porque ele está acima do receptáculo, tá? Depois, nós vamos ter um ovário, nós não, as flores, né? Um ovário nossa, esse S ficou danado. Semi-ínfero, tá? Um ovário semi-ínfero, porque ele está parte do ovário coberto, né, protegido pelo receptáculo e a outra parte está exposta, tá? E o último dos ovários, que é o ovário ínfero, tá? Ele é ínfero quando? Quando ele está totalmente protegido pelo receptáculo, certo? Totalmente protegido. Depois que a gente vê a posição dos ovários aqui, eu vou colocar uma legenda, certo? Para a gente entender que os verticilos florais podem receber essas legendas, tá? Então, como é que isso seria? Olha só. A primeira parte da legenda, vou colocar assim, aqui, ó. A primeira parte da legenda, deixa eu só trocar de cor aqui. Tá, pode ser. Vai estar aqui. A primeira parte é o cálice. Então, letra K para o cálice. Depois vai ter aqui o C para corola. Tudo bem? Olha a próxima parte. Vamos ter ainda a letra A para o chamado androceu. E depois nós teremos ainda a letra... Eu vou colocar do outro lado lá. Vai ficar melhor. Aqui, ó. Nós vamos ter a letra G para o... Esse G ficou danado. O G para o gineceu. Tá? G para o gineceu. Então, a gente vai continuar porque tem mais dois detalhezinhos aqui. Se as peças elas forem unidas, porque as pétalas elas podem estar separadas, mas tem flores que tem pétala tubular, parece uma pétala única, elas se fundiram, certo? Quando isso acontece, ele aparece cálice, no caso, a corola, perdão, ela aparece, deixa eu colocar assim, ó, entre parênteses, tá? E a gente fala em peças unidas. Tá? Esse aqui é nada comum, certo? E a gente usa um termo aqui, ou é gamopétala, ou ele é simpétala, tá? Esses dois termos aí. Então, vamos ver como é que isso funciona? Vamos colocar aqui, ó. Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Então, aqui, nessa primeira. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Aqui. Caiu alguma coisa. Tá. Aqui a gente está vendo o quê? A gente está vendo o androceu. Então, lá vai ele, ó. O androceu, ele vai ter quantos aqui na verdade? Então, o androceu vão ser 4, tá vendo, ó? Porque, na verdade, para que serve essa legenda? Para me dizer quantos tem, ó. Eu tô vendo 4 estames, tá? Quer ver o gineceu aqui, ó? O gineceu tá aqui embaixo, ó. E tem só um. Tá? Então, ó, de novo, vou fazer aqui, ó. Vou repetir eles, ó. O androceu. De novo, ó, o androceu aqui, que são 4 deles. O gineceu é 1. Gineceu é 1.
Androceu, todos os meus desenhos são os mesmos, tá? Olha lá. Então, Androceu... vou melhorar esse último aqui que eu não gostei. Agora aqui. Ficou um pouquinho melhor. Tem o Androceu, são 4 aqui. Tá? Só pra gente ter mais ou menos uma ideia. Então tu pensa assim comigo, quer ver como é que a gente usa isso? Vamos pensar na diferença em mono e dicotiledônia, tá? Vamos pensar assim, ó. As dicotiledôneas, elas podem ser múltiplos de 4 tetrâmeras ou múltiplos de 5 pentâmeras. Se eu estiver falando de uma monocotiledônia, eu tenho que ter Androceu 4, tá? Ou múltiplos de 4, 8, 12, enfim. Se for uma pentâmera, é múltiplo de 5, então vai ter Androceu 5, ou 10, 15, 20. Entendeu para que se usa isso? Agora, a mesma coisa a gente usa para o número de pétalas aqui, tá? Pétalas e sépalas. Então aqui o que vai ter, ó? Deixa eu só colocar essa cor aqui. Então aqui, ó, vai ter a corola, né? Olha ali ela, a corola. E aqui embaixo, daí também tu vai colocar, tá? O número delas, que no caso aqui seriam 2, certo? Poderia colocar o número 2. Vamos colocar aqui só para... né? Tem só 2, cada uma delas, ó. Essa flor aqui, ó, no meu desenho tem 2, tá? Ah, se tivessem 20, eu teria que colocar 20 ali, tá? Só tô dando um exemplo. Agora, olha aqui, ó. Aqui embaixo vai estar quem? O cálice, que também cada flor vai ter 2 aqui. Então, olha aqui ela, ó. O cálice. Aqui tá ele, ó. E nessa flor aqui também, ó. Então, o que a gente vê aqui de novo? O cálice e a corola. Entendeu para que serve essa legenda? Então, ela serve para colocar esses detalhes, esses detalhezinhos. Então, repetindo, e que eu acho bem interessante, bem legalzinho, porque nada, né, nenhum conteúdo aqui está em excesso. Essa parte um pouquinho de excesso, mas é importante a gente saber. Vai que aparece numa prova aí, né? Então, ovários, né, a posição dos ovários, o ovário superior, o ovário, quando ele é mediano, ele é semi-ínfero, e o ovário, quando ele é protegido pelo receptáculo, é um ovário ínfero. Quando a gente tem aqui, por exemplo, a legenda, o cálice, a letra K, a letra C para a corola. Depois, o A para Androceu, o G para o gineceu. E o último, quando essas pétalas ou sépalas elas forem unidas, a gente usa um termo, a gente coloca entre parênteses o termo gamo ou sim aqui dentro. Então, mais ou menos essa é a representação que a gente pode ter, então, como bem que eu disse no início dessa parte da aula, né? Um excesso de conteúdo que é bem válido aqui no teu estudo. Dando continuidade ao grupo aqui das angiospermas, a gente entra num ponto bem importante da nossa aula. Esse ponto é onde a gente fala da fecundação. Mas antes de a gente chegar na chamada dupla fecundação, que é característico da reprodução do grupo das angiospermas, a gente tem que entender uns detalhes que acontecem antes dessa fecundação, como, por exemplo, o princípio que acontece de polinização. Tá? A polinização ela pode ser tratada de algumas formas aqui, certo? E essa polinização, por exemplo, ela pode ser uma polinização do tipo direta ou indireta. Quando que a gente vai chamar essa polinização de forma direta? Quando, certo? O grão de pólen e a oosfera forem da mesma flor, ou seja, quando houver uma autofecundação. Agora, se essa polinização ela for de natureza indireta, o que acontece é quando o grão de pólen e a oosfera são de flores diferentes, certo? É quando tem uma fecundação aqui do tipo, olha lá, fecundação cruzada. E aí é um aumento de variabilidade genética. Essa polinização, ela pode ser de diferentes formas, tá? Como, por exemplo, uma polinização quando ela for anemófila,
é quando ela acontece pelo vento, tá? É a mais comum delas e que a gente aplica lá dentro das angiospermas, das gimnospermas também. Essa polinização, ela também pode ser do tipo hidrófila. Quando que ela vai ser hidrófila? Quando ela acontecer pela água. Existem plantas que elas acompanham o curso dos rios. E aí quando sobe o volume das águas, acontece a polinização e o grão de pólen é carregado pela água. E essas plantas acabam se polinizando. Um outro tipo de polinização é quando ela é entomófila. E se ela for entomófila, é feito por insetos, por exemplo, abelhas, enfim. Esses animais, elas chegam até as plantas, elas se sujam ali com o grão de pólen e elas vão até outras flores para ir atrás de néctar, enfim, e elas acabam então promovendo essa polinização. A polinização também, ela pode ser feita de forma antropófila, ou seja, se ela for antropófila, quem faz a polinização é o homem. Quer ver um exemplo? Mendel fez isso. Mendel, quando ele cruzou flores de plantas que produziam, as plantas de ervilha que produziam flores com consequência de sementes verdes e amarelas, bom, ele teve que fazer uma fecundação cruzada ali, porque essas plantas faziam autofecundação. Então, eu posso usar isso como um tipo de polinização do tipo antropófila. Outros animais também podem fazer esse tipo de polinização, como por exemplo morcegos, quiropterófila. Podem ser feitas por exemplo, moluscos, malacófila, por diferença de pressão, barófila, ou ainda por cima, por pássaros, e aí ornitófila. Tá? Então são diferentes termos aí que a gente pode se utilizar. Para começar a fecundação, eu vou começar trabalhando aqui com vocês, com você, por exemplo, a formação inicial do chamado tubo polínico. Tá? Então vou começar trabalhando aqui a formação do tubo polínico, parte importante. Como é que começa a formação deste tubo polínico? Então a gente inicia com o seguinte, né? O grão de pólen, ele vai cair sobre o estigma. Já vou fazer o desenho aqui. Quando este grão de pólen ele cai sobre o estigma via polinização, e não me interessa o que levou ele até lá, o que acontece com o grão de pólen, tá? A entina, ela acaba absorvendo água, então o grão de pólen, né? Deixa eu colocar aqui. Melhor. A entina sobre o estigma, que é essa parte aqui do carpelo, parte superior. A entina, ela acaba absorvendo a água, enfim, o que tiver ali, ela incha, certo? Eu vou colocar aqui, ó, absorve água, essa entina é isso, e faz o que como consequência disso? Acaba rompendo, e rompe a exina. Tá? Olha que importante. O grão de pólen cai sobre o estigma, a entina pelos poros aqui, ó. Então esses poros servem para absorver a água que está sobre, né, o estigma. Quando isto acontece, quando ele rompe, né, a exina, o tubo polínico começa a se formar e alonga-se. E, dando sequência, a célula geradora tá? Porque, só deixa eu lembrar um detalhe contigo aqui.
A primeira célula aqui embaixo era a célula vegetativa. Essa célula vegetativa que formou o tubo polínico, tá? Perdão, tá aqui ela. Célula vegetativa formou o tubo polínico. Ela que está alongando aqui, ó, e formando o tubo polínico, ó. Essa célula geradora vai fazer o quê? Vai sofrer uma mitose, certo? E ela vai formar o quê? Os dois núcleos espermáticos, tá? Então a célula geradora, ela faz o quê? Divide-se. Se ela divide-se, acontece uma mitose, né? Ela divide-se aqui e forma os núcleos espermáticos. Tá? Núcleos espermáticos que estão aqui eles, ó. Tá? Então vamos pegar as palavras-chave aqui. Começamos. Então, vou pegar aqui. Então, primeiro, a entina sobre o estigma, ele absorve água, ele incha e rompe a exina. Essa célula vegetativa, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a formar aí, então, o tubo polínico, tá? Que está aqui, então aqui embaixo, ó, o tubo polínico. Certo? Bom, deixa eu só fazer essa seta aqui num lugar um pouquinho diferente. Ué, tá. Porque senão vai ficar em cima ali dos núcleos espermáticos. Então aqui, ó. Tubo polínico, melhorou. Então, alonga-se e começa a formar o tubo polínico ali, né? Depois, em seguida, olha o que vai acontecer aqui. Em seguida, deixa eu pegar esse aqui. Em seguida, a célula geradora, ela sofre o quê? Uma mitose e vai formar ali os núcleos espermáticos, tá? Bom, agora que a gente já entendeu como é que se forma o tubo polínico, a gente vai para a segunda parte. Essa segunda parte, olha, é o ponto alto da nossa aula, tá? O ponto alto porque agora eu vou falar aqui na chamada dupla fecundação. Dupla fecundação. Bom, então olha lá, de novo. O grão de pólen, tá aqui ele, ó. Deixa eu pegar só, trocar de cor. O grão de pólen, ele caiu aqui, ó. Certo? Daí o que aconteceu? Essa entina, ela, ó, rompeu a exina aqui. Essa entina, ela absorveu a água e rompeu a exina, certo? Bom, o que a gente vai ter que entender que vai acontecer agora? Ele vai começar a se alongar, deixa eu aumentar, fazer o teste aqui, né? Mais um pouquinho, acho que agora vai dar. Aí, eita. Agora sim. Então ele vai se alongar aqui e vai começar a produzir o chamado tubo polínico. Então olha lá, vou pegar de novo a célula lá, o grão de pólen, e olha aqui ele formando o tubo polínico, ó, descendo via o estigma, tá? E estilete, ó. Certo? Então, quando ele chega lá embaixo, olha o que ele fez. Melhorei lá, né? Melhorei um pouquinho aqui. Ó, ele passou pela micrópila. E aí, aquelas duas células geradoras, a célula geradora, ela formou o que a gente viu aqui embaixo como os dois núcleos espermáticos. Então estão aqui eles, ó. Opa!
Então, os dois núcleos espermáticos estão aqui, ó. Um aqui e o outro... Um aqui e o outro aqui, ó. Tá? Os dois núcleos espermáticos. Então, agora ele está migrando, porque no momento da fecundação aconteceu isso, tá? Então, de novo, olha aqui que tem aqui o tubo polínico, tá? Então, a gente tem essa parte aqui e a intina, o grão de pólen, nessa primeira parte, ó. Tá aqui em cima acontecendo, certo? Então, agora a gente vai entender a dupla fecundação. O primeiro núcleo espermático, na primeira fecundação, é aquele que tem como origem, ó, núcleo espermático. Que é a haploide, mais a oosfera, que é a haploide também, vai formar aqui o chamado embrião. Ou seja, embriófitas, 2N. Agora vem a segunda fecundação. Porque agora faz um feedback. Quando a gente viu as gimnospermas, esse segundo núcleo espermático ele se degenerava e ele formava um endosperma primário, que era haploide. Aqui não, aqui ele vai ser diferente. Por quê? Na segunda fecundação, olha o que acontece, o segundo núcleo espermático, esse aqui, ó, esse segundo, porque o primeiro fecundou a oosfera, daí formou um embrião. O segundo núcleo espermático ele vem vindo. Então, o segundo núcleo, espermático, tá? Eita. O segundo núcleo espermático, difícil escrever aqui, haploide, ele vai fecundar o seguinte. Bastante atenção no que eu vou falar agora. Quando houve a primeira fecundação do primeiro núcleo espermático com o segundo, estes dois núcleos polares, eles se fundem. Vou repetir. Quando aconteceu a primeira fecundação, os núcleos polares se fundem. Lembra que eram dois núcleos polares, certo? E cada um deles é haploide. Então, ele vai se juntar aqui com os dois núcleos polares, tá? Que acabaram se fundindo. E aí, o que ele vai formar aqui, nesse momento? Ele vai formar o endosperma. Deixa eu aumentar a linha aqui. Ele vai formar agora um endosperma que vai ser triploide. Tá? Por que ele é triploide? Haploide mais os dois núcleos polares que são haploides. Então, pensa comigo. 1, 2, 3. Haploide, mais haploide, triploide. Certo? Então, temos duas fecundações aqui. O primeiro núcleo espermático, mais a oosfera formando o embrião, e o segundo núcleo espermático, formando a endosperma secundário ou endosperma triploide, tá? Então aqui a gente tem o princípio de fecundação, da dupla fecundação, que só acontece nas angiospermas. A primeira fecundação formou o embrião, a segunda fecundação formou o endosperma. Endosperma é esse que vai ser a substância nutritiva
que vai auxiliar no desenvolvimento do embrião até que se formem as primeiras raízes e as primeiras folhas, para que essas últimas possam realizar fotossíntese e as raízes a absorção de água e sais minerais. Certo? Então essa é a primeira parte das angiospermas aí, com todas as suas características.